Existem pelo menos 3 atitudes que nós podemos ter em relação a Deus. Na primeira delas, que é o medo de Deus, nós encontramos ali Adão depois de ter pecado. Deus desce para se encontrar com ele, a Bíblia diz, na viração do dia. E Deus chama por Adão: Adão, onde você está? E Adão estava escondido. E ele responde para Deus: eu estou aqui, ouvi a sua voz, e porque tive medo, me escondi. Por que Adão teve medo de Deus? Porque Adão havia desobedecido uma ordem clara de Deus. Deus havia deixado para Adão um versículo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia que comer certamente morrerás. Adão desobedeceu a Deus e por causa do pecado ele teve medo de Deus. Em Êxodo, no capítulo 3, nós encontramos Moisés. É a cena em que Moisés se encontra com Deus numa sarça ardente, e Deus chama Moisés: Moisés, Moisés, eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E Moisés teme a Deus. A Bíblia diz que Moisés, ouvindo a voz de Deus, escondeu o rosto, porque teve temor de Deus. O temor de Deus é uma atitude reverente, é uma atitude de reverência diante de Deus. Diante da presença maravilhosa de Deus, todos nós somos tomados de temor de Deus. Temor de Deus é uma coisa muito importante de se ter. Existe uma terceira atitude que nós podemos ter em relação a Deus. Existem outras, mas eu quero falar só de uma terceira. E essa terceira atitude é a indiferença. A indiferença é muito comum nos nossos dias, né? As pessoas estão vivendo, elas não têm medo de Deus, elas vivem em pecado, elas não têm medo de Deus. Outras pessoas vivem no temor de Deus, elas buscam a Deus, elas se submetem a Deus, mas existe uma terceira categoria de pessoas, um terceiro tipo, que é as pessoas que são indiferentes. Elas não estão nem aí se Deus existe, se Deus não existe, não querem saber, não se importa. Qual desses 3 tipos você se enquadra? Em qual deles? Você tem medo, temor ou indiferença?